Nessa videoaula, nós vamos falar sobre rotinas genéricas e, em particular, vamos mostrar um exemplo de implementação de rotinas genéricas em C. Rotinas genéricas, a gente trabalha com diversas estruturas quando a gente implementa os nossos programas, onde normalmente o comportamento de uma função de um algoritmo depende do dado efetivamente que está sendo manipulado. Por exemplo, eu posso ter listas, pilhas, filas de quaisquer valores, né? Eu posso ter uma fila de pessoas, eu tenho uma pilha de pratos, uma pilha de livros, né? Essas estruturas de dados são estruturas que têm um comportamento geral que independe da característica, da natureza dos valores que estão sendo armazenados nessas estruturas. A mesma coisa vale para algumas operações, como ordenação, pesquisa, né, a procura, a busca por um dado valor. A gente faz pesquisa por arquivos num dado sistema de arquivos, a gente faz pesquisa por números num dado conjunto e por aí vai. As linguagens, elas usualmente disponibilizam mecanismos genéricos para manipulação, para implementação desses conceitos. Em C, que é uma linguagem um tanto antiga, a gente consegue obter um efeito interessante aí de implementação genérica utilizando o void asterisco, ou seja, que a gente costuma dizer que é um ponteiro para qualquer coisa. A gente usa um ponteiro para um tipo que ele pode ser definido e redefinido dinamicamente. E isso traz uma certa flexibilidade para as implementações. Para a gente visualizar um pouco qual é a ideia do que a gente vai estar mostrando em termos de exemplo de código em C para rotinas genéricas, a gente vai implementar uma lista e essa lista ela vai ter lá nós e sequência, né? Uma quantidade indeterminada, como natural aí de uma característica de lista. E cada nó dessa lista vai ter um campo que é um valor e um campo próximo, sendo que esse campo valor, na verdade, ele não vai ser um tipo bem definido como um inteiro, um caractere ou um valor decimal. Na verdade, o que eu vou ter aqui é um ponteiro para um valor. E aí esse ponteiro aqui que é onde entra o void asterisco, é o ponteiro para qualquer coisa. Observe que eu tenho uma mesma lista, ponteiro saindo para cada nó respectivo aqui, e eu coloquei um dado, né, eu coloquei imagens com tamanhos diferentes para dar a ideia de que eu tenho esses ponteiros apontando para coisas diferentes. E estão todos eles numa mesma lista, né, numa mesma representação. Normalmente, quando a gente não trabalha com lista genérica, em C eu crio uma lista de um tipo específico, uma lista de números, uma lista de estruturas, né? E nesse caso aqui eu estou querendo, né, que a gente compreenda que quando eu trabalho com void asterisco eu tenho tipos diversos, eu posso ter tipos diferentes numa mesma lista, numa única lista. Como exemplo, a gente vai, da implementação dessa lista aqui, né, eu vou mostrar algumas sequências de código aqui. Eu estou criando essa lista gen. Essa lista gen representa aquele meu tipo genérico. E o que eu vou fazer na main são comandos, né, para manipular essa lista. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma variável que é uma string, nessa linha aqui. Em seguida, eu estou inserindo essa string dentro da lista. Está aparecendo aqui esse imprime string, que é o nome de uma função, eu vou falar disso aqui em seguida, né? Mas por hora a gente só fica com essa informação aqui. Eu tenho uma função em série, onde eu passo a lista, que é essa minha lista genérica, e estou passando o valor que eu quero inserir. Em seguida, está sendo alocado o inteiro, coloco um valor lá, atribuo um valor para essa variável do tipo inteira, e novamente estou inserindo agora esse valor nessa lista L. E por último aqui eu tenho um método de exibição. Observem que esse código funciona, tá? Eu estou mostrando só a primeira parte dele, que é só a inicialização desse meu programa.
E já aqui, nessa inicialização, nesse início, né, do programa, né, nessa função main, a gente observa que a lista ela é genérica efetivamente. Eu estou aqui nessa primeira linha inserindo uma string, e nessa segunda linha eu estou inserindo um inteiro. Eu estou inserindo valores que têm tipos diferentes, né, que têm informações com tamanhos, né, com necessidades diferentes, numa mesma lista em C. Vamos ver como é que a gente implementa o restante do código para que isso aqui funcione. Aqui no slide seguinte, eu tenho a definição da estrutura genérica, de lista genérica. Ela tem aqui o campo, que é um void info, né? Tá aqui. Essa seta, opa, voltar mais um slide. Eu tenho essa seta aqui. Essa seta é o void asterisco, que está lá. Esse void asterisco aqui. Eu tenho um segundo campo que eu vou falar a respeito dele, que é, na verdade, quem vai armazenar algum método. Isso aqui está indicando que eu vou ter um método aqui como campo dessa minha estrutura. Observe aqui que eu estou colocando imprime string, imprime número, essas coisas vão ser os meus métodos, mas eu já falo disso a seguir, como eu comentei. Aqui eu tenho alguns protótipos de funções. Eu tenho o protótipo daquela função em série que eu havia comentado. A função em série, observe, ela recebe uma lista, recebe um valor que eu quero inserir, nesse caso o void asterisco, eu quero inserir qualquer coisa, e tem por último aqui, ó, o método de impressão, ou o método de impressão. Tem alguma coisa que tem cara de método, porque eu tenho um nome, um valor a ser recebido por parâmetro e um valor de retorno aqui void. Esse último campo aqui é o que vai estar, na verdade, sendo preenchido com os argumentos imprime string e imprime número, que eu já comento a seguir. Na verdade, o protótipo de imprime string e imprime número já nos está dando a ideia que esses nomes são nomes de funções, efetivamente. Né? A imprime string está recebendo um void asterisco e a imprime número um void asterisco também. Daqui a pouco eu digo por que essas coisas vão ser úteis nessa nossa implementação. Seguindo, eu tenho o método de inserção, que simplesmente vai alocar uma estrutura, um nó, do tamanho lá de lista genérica e vai fazer as atribuições do campo void e do campo impressão, que eu já vou comentar, e tem que fazer uma atualização do campo proxy. Tenho esses métodos de imprime string, aqui embaixo, e eu tenho o método exhib, que ele é chamado lá no finalzinho da main. Método exhib. Né? Então esse método exhib, ele está aqui embaixo. E o que está acontecendo aqui efetivamente, pessoal, nesse código? Eu, juntamente com cada valor, por exemplo, aqui o nome, que é uma string, ou o x, que é um inteiro, eu estou inserindo no nó, além do valor, uma função, um método, uma função que sabe imprimir aquele valor. Voltando. Eu estou junto com o nó que eu estou inserindo, junto com o valor que eu estou inserindo num dado nó, e eu estou colocando a função que sabe imprimir aquele valor. Por exemplo, eu estou inserindo uma string, vou colocar a função imprime string naquele nó, o endereço dela, né? Observe aqui, ó, eu não estou chamando a função imprime string, eu só estou informando o nome dela. Então, aqui, para essa inserção, para essa função, vai o endereço da imprime string. A mesma coisa aqui embaixo. Eu não tenho parênteses aqui, o abre e fecha parênteses, então eu não estou chamando a função imprime número. Eu estou informando ela para a chamada da insere. Então, se a gente seguir logo aqui embaixo, na implementação da insere, eu aloco o nó e faço, olha, nsetainfo recebe p, que é o valor que eu quero inserir, que ora é uma string, ora é um número lá no método main, e nsetaimpressão, que é esse campo aqui que representa uma função em C. Esse campo aqui é uma função que recebe um parâmetro do tipo void e não retorna nada. Eu pego e faço nsetaimpressão recebe impre, que é aquele terceiro valor da insere. Se a gente olhar lá na main, então o nó com o valor Vinícius vai ter o endereço imprime string, o nó com o valor com o número 10 vai receber a imprime número.
Então eu tenho cada nó e a função associada. Deixa eu só... Então essa figura aqui ela está parcialmente, que eu tenho inserido no nó, e eu tenho o endereço da função que sabe imprimir esse valor para cada um dos nós. Com isso, então eu tenho a imprime string que sabe imprimir string e a imprime número que sabe imprimir número. Eu tenho que implementar essas funções. Então elas estavam logo aqui abaixo, né? Então eu tenho a imprime string que recebe um void asterisco. E aí uma coisa importante, né, quando se trabalha com ponteiro para qualquer coisa em C, eu preciso, o compilador exige que eu faça as conversões para trabalhar explicitamente com aquele tipo. Então eu tenho um void asterisco que eu sei que ele é uma string porque eu estou usando a função imprime string, então eu faço um cache de void asterisco para char asterisco. A mesma coisa imprime número. Eu tenho void asterisco e eu faço um cache para int asterisco. Só um detalhe aqui a observar, enquanto que com o número eu estou interessado no valor do número, né? Então eu tenho aqui um ponteiro para inteiro, eu preciso dereferenciar novamente. No caso aqui eu estou imprimindo uma string, então normalmente eu trabalho com vetor, né? Então eu tenho um endereço do vetor que inicia, eu não preciso dereferenciar esse cara aqui, basta fazer um cache do void asterisco para o char asterisco. Pois bem, então tendo a minha lista com dois nós, né, que foi o que eu inseri na main, um nó para string e um nó para a primeira string e um nó para o inteiro, eu vou agora olhar para essa função exhib, que ela exibe uma lista genérica. E aí observem que uma coisa interessante demais, eu não estou precisando usar if aqui para testar o valor que está no nó, por quê? Em cada nó, quando eu insiro o valor, eu seto a função que sabe imprimir aquele valor. Então, o método de exhib simplesmente ele faz um for percorrendo a lista. Ó, LAlse recebe L, enquanto diferente de null, LAlse recebe LAlse setaprox. E aí, para cada valor de LAlse, para cada nó que está na lista, eu chamo a função de impressão dessa maneira aqui. LAlse seta impressão, passando entre parênteses o valor que eu quero que imprima, que é o LAlse setainfo, que é o void asterisco, que a função impressão que está esperando lá. Ora é imprime string e ora imprime número. Com isso, eu tenho uma lista que é em C, né, que pode trabalhar com quaisquer valores, desde que, seguindo a ideia que eu implementei aqui, a gente, no momento que insere um valor na lista, a gente seta a função correspondente àquele tipo que está ao tipo daquele valor que está sendo inserido na lista. Assim, esse programa sempre vai funcionar. Pois bem, essa aqui foi uma maneira genérica e eu achei interessante para a gente ver uma maneira e entender uma maneira de trabalhar com void asterisco e entender uma maneira como uma maneira flexível de se trabalhar com listas em C. Mas a gente vai ver depois quando a gente olha para a linguagem, para o paradigma O, a gente vê que essa solução de se trabalhar com coisas diferentes é resolvida de uma forma bastante elegante. Mas isso aí fica para os próximos vídeos. Ok? Um abraço e até um próximo vídeo.